Bom, então, a gente já falou um pouco, em geral, assim, sobre primos de Mersenne, e a gente vai falar sobre sequências recorrentes e teste de primalidade, né? Que o assunto está na página 5 das notas. Muito bem. Então, o que a gente vai começar fazendo é definindo certos tipos especiais de sequências recorrentes de ordem 2, lineares, né? Cada termo é uma combinação linear dos dois anteriores, para as quais a gente vai provar alguns resultados análogos ao que a gente provou para a sequência de Fibonacci. Mas são sequências um pouco mais gerais, então, o que a gente vai fazer? Então, deixa eu tentar seguir a anotação das notas, né? Então, são dados inteiros n maior que 1 e outros inteiros p e q, tais que P2 menos 4Q, que a gente vai chamar de D. D tem a ver com discriminante, de fato, isso não tem tudo a ver. Não é um quadrado módulo N, né? Eu vou começar um pouco mais em geral. Vou supor que ele não é um quadrado perfeito, mas ele poderia ser, em princípio, um quadrado módulo N. A gente vai botar essa hipótese quando for conveniente. Supor, em princípio, que D não é quadrado. E aí a gente vai considerar esse número irracional aqui, alfa, é P mais raiz de D sobre 2. E alfa, naturalmente, é raiz dessa equação, x ao quadrado menos px mais q igual a 0. Né? E o que acontece é que, a partir daí, a gente pode definir duas sequências, o n vem n, do seguinte jeito, alfa elevado a... Não, eu usei n para outra coisa. Alfa elevado a m para todo inteiro, para todo natural m, vai ser vm mais o m raiz de d sobre 2. Então, como é que são essas sequências? Para m igual a 0, isso dá 1, né? Quer dizer, 2 mais 0 sobre 2. Então, V0 igual a 2, o 0 igual a 0. V1 é igual a P. E o 1 igual a 1. E ambas as sequências satisfazem a mesma recorrência, que tem a ver com aquela equação do segundo grau lá. Né? Ou seja, M mais 2 é P, o M mais 1 menos Q, o M. E VM mais 2 é Q, VM mais 1. Não, PVM mais 1 menos QVM, né? Igualzinho. Isso vale para todo M maior ou igual a 0. Então, por exemplo, o U2 vai ser P, né? Que é P vezes 1 menos Q vezes 0, e o V2 vai ser P ao quadrado, né? P vezes P menos Q vezes 2, que é P2 menos 2Q. Né? De fato, se a gente eleva o alfa ao quadrado, né? Vai ficar P ao quadrado mais D, a parte, digamos, racional, né? P ao quadrado mais D é 2P2 menos 4Q. Bom, mas vai ter 1 sobre 4, desculpe, vai ficar... Então, de fato, alfa ao quadrado, vamos lá, vamos devagar. É P ao quadrado mais D, mais 2P raiz de D sobre 4. Isso é, quem que é D? P2 menos 4Q. Então, isso aqui é 2P2 menos 4Q
mais 2p raiz de d sobre 4, mas dá para simplificar, né? Que é p2 menos 2q mais p raiz de d sobre 2, o que é coerente com o que a gente tinha feito, né? Ou seja, isso é v2 mais o 2 raiz de d sobre 2. Isso dá certo sempre. Não, a gente pode provar isso por indução, na verdade, se vocês quiserem. Por exemplo, se o alfa m é Vm mais o m raiz de d sobre 2, o alfa m mais 1 é Vm mais o m raiz de d sobre 2, né? Isso aqui é alfa m vezes alfa. Então, e alfa é p mais raiz de d sobre 2. Talvez a coisa mais inteligente para provar essas recorrências não é nem fazer isso. É pegar a expressão do alfa m mais 1, que vai ser Vm mais 1 mais o m mais 1 raiz de d sobre 2, e observar que o alfa m mais 2 é alfa m vezes alfa 2, só que alfa satisfaz aquela equação do segundo grau. Quem é alfa 2? Alfa 2 é p alfa menos q. Então isso aqui é p alfa m mais 1 menos q alfa m. E aí é só substituir essas expressões, né? Então vai ser pvm mais 1 menos qvm mais pum mais 1 menos qum raiz de d sobre 2. E comparando, bom, por outro lado, isso tem que ser Vm mais 2 mais o m mais 2 raiz de d sobre 2. Então, Vm mais 2 é isso, o m mais 2 é isso, como a gente prometeu aqui, né? Então, só escrever isso que a gente prova essas recorrências. Mas, por outro lado, a gente tem outras relações entre esses UM e VM, que são úteis, em particular, são importantes para calcular o M para M grande, né, isso especificamente. Esses UM e VM são chamados de sequências de Lucas associadas a P e Q. E uma observação importante é o caso P igual a 1, Q igual a menos 1, dá a sequência de Fibonacci, né? P igual a 1, Q igual a menos 1, o M é Fibonacci, né? O M é FM. Natural, né? Porque começa com 0, 1, e se Q for 1, Q for menos 1, cada termo é a soma dos dois anteriores. Tá? Muito bem, então a gente vai provar, por exemplo, para a sequência UM, a gente vai provar coisas análogas que a gente fez para a sequência de Fibonacci na aula passada, né? Sobre divisibilidade em particular. E a gente vai olhar ela módulo N, né? Esse N que eu dei no início, a gente vai, com muita frequência, olhar para como é que se comportam essas sequências módulo N. Então, uma coisa importante em particular é qual que é o primeiro termo que é múltiplo de N. A gente vai ver que a coisa fica periódica e tudo. Muito bem. Bom, então uma observação que ele faz, que a gente prova do mesmo jeito, é que se você chama de alfa barra a outra raiz da mesma equação, né, o conjugado algébrico de alfa, digamos, é P menos raiz de D sobre 2. A gente tem alfa mais alfa barra é P, alfa vezes alfa barra é Q, né? E se você calcular o alfa barra elevado a M, está muito parecido com o alfa elevado a N, só que com sinal menos, dá Vm menos o M raiz de D sobre 2. Né? E daí saem algumas identidades simpáticas. Por exemplo, se você
multiplicar a expressão do alfa m pela expressão do alfa barra m, você vai concluir que Vm ao quadrado menos Dm ao quadrado é igual a 4 alfa barra elevado a m, só que alfa barra é Q, então é 4Q elevado a m. Né? É porque é igual a 4 alfa barra elevado a m, né? Alfa vezes alfa barra dá Q. Isso aí é alfa elevado a m, 4 vezes alfa m alfa barra m, multiplicando você vai ter Vm ao quadrado menos Dm ao quadrado sobre 4. Isso tem que ser Q elevado a m, então Vm ao quadrado menos Dm ao quadrado é 4 elevado a m. Então isso é uma das recorrências que a gente... É uma das identidades que essas sequências satisfazem. Acho que a gente não vai nem usar isso muito diretamente, mas... Vamos, por outro lado, usar essa caracterização do Vm e do m para achar relações entre valores de índices diferentes do m e do Vm. Por exemplo, se você eleva isso aí ao quadrado, o alfa 2m, o que é alfa 2m? Bom, é V2m mais U2m raiz de d sobre 2. Eu estou supondo que raiz de d não é racional, né? Então a expressão de um número nessa forma é única. Se você sabe como é que é o número, se isso aqui for igual a outro v til mais o til raiz de d, o v til tem que ser Vm sobre 2 e o til tem que ser o m raiz de 2, tem que ser o m sobre 2, desde que o til e o v til sejam racionais. A expressão de um número da forma x mais y raiz de d com x e y racionais é sempre única. Se x mais y raiz de d for z mais w raiz de d, o x tem que ser igual a z e o y tem que ser igual a w. E isso aqui é alfa a 2m, mas alfa 2m é alfa m ao quadrado, que é Vm mais o m raiz de d sobre 2 ao quadrado. Então, se você compara as coisas, aqui seguem duas identidades. Por exemplo, o V2m é Vm ao quadrado mais Dum ao quadrado sobre 2. Quando você eleva isso ao quadrado, vai ficar Vm ao quadrado mais Dum ao quadraado mais 2 Vm raiz de d, tudo isso sobre 4. Né? E o U2m, em particular, comparando, vai ser o m vezes Vm. Porque tem o 2 o m Vm raiz de d, mas tem a sobre 4. Então, a parte mais é o m Vm raiz de d sobre 2. Então, o U2m é o m Vm, que você então, obtém essas coisas comparando essas duas expressões diferentes para o mesmo número alfa elevado a 2m. Você tem a parte racional e a parte que está multiplicando raiz de d. Ambas têm que coincidir. Então a gente tem essas identidades. Por outro lado, se você faz a conta que eu comecei, mas parei no meio, você tem essa expressão para alfa m mais 1, né? Mas tem outra expressão para alfa m mais 1, que é o alfa m vezes alfa. Ou seja, é Vm mais o m raiz de d sobre 2. Bom, e quem que é alfa? Alfa é p mais raiz de d sobre 2. Então, isso aqui é pVm mais dum. Então, pVm mais dum mais Vm mais pum raiz de d sobre 4. Então, comparando essa expressão com aquela lá, a gente tem que Vm mais 1 é pVm mais dum sobre 2. E o m mais 1 é Vm mais pum sobre 2. Né? Então, isso. Muito bem. Maravilha. Pronto, temos essas identidades. Todas essas identidades permitem calcular esses números e também calcular módulo n bastante rápido. Porque se você sabe quem é o m, né? Você usando essas duas coisas, você calcula quem é o U2m e o V2m, você sabe quem são o m e Vm, né? Você calcula o U2m e V2m, e usando essa, você calcula o U2m mais 1 e V2m mais 1.
né, com um número finito de operações, basicamente uma operação só, você tem que multiplicar por P, porque somar, dividir por 2, mas tem essas fórmulas que calculam diretamente o 2M V2M em termos de 1M VM. Calcular o 2M mais 1 V2M mais 1 é só usar essas daqui. Então você gasta um tempo constante, digamos, para a partir de 1M VM calcular o 2M V2M e o 2M mais 1 V2M mais 1. Então se você tem o M escrito em base 2, né? Como, sei lá, B0 mais 2B1 mais 2AKBK, né? Com os BJ 0 ou 1, BK igual a 1, quer dizer, você escreve o M na base 2, a gente pode calcular, né? Você pode calcular o MVM a partir de, digamos, o 0 e V0, né? A partir do 0 e V0, calculo 1 e V1 desse jeito. Bom, você já sabe quem é o 0 V0, 1 V1, né? Então, 1 V1 já é dado. Calculando sucessivamente. O K e VK, não, o R, sei lá, o R VR com, para esses valores de R aqui, com R igual a né, coisas do tipo BI mais 2BI mais 1 mais etc, mais 2AK menos I BK. Então você calcula o... Né, primeiro você tem o BK, que é 1, depois tem o 2BK, né? Para R igual a isso e isso menos 1, quer dizer, 2BI mais 1 mais 4BI mais 2 mais 2AK menos I BK. A diferença desses caras é só o BI. Se o BI for 0, eles são iguais. Você basta calcular um deles. Se o BI for 1, você calcula esse, depois calcula esse. Por que você pode calcular isso? Porque isso aqui é o dobro do cara anterior, né? Isso aqui é 2 vezes. Primeiro você começa com I igual a K e vai diminuindo o I, né? Então isso aqui é 2 BI mais 1 mais 2 AK menos I menos 1 BK. Então isso é um troço que você calcula antes. Você dobrou o índice. Quando você dobra o índice, você sabe calcular. Se você sabe o M e o VM, você calcula o 2M e o V2M desse jeito. E aqui você está somando... Bom, se o BI for 1, se o BI for 0, você não faz nada. Se o BI for 1, você está somando 1. Quando você soma 1 no índice, você sabe calcular também. Então, o número de operações que você vai fazer no fim é proporcional a K, que é o número de... que é tipo log M, né? O número de casas binárias é muito menor que M, né? O número de casas na representação em base 2 dele. Então essas coisas permitem calcular rápido esses números. E é claro que você pode fazer essas contas todas módulo N, se você quiser. A vantagem é que se os números ficam muito grandes e o N não é tão grande, você só precisa trabalhar com números no máximo N, né? Então essas contas permitem calcular esses números rápidos. Muito bem, isso que está comentado aí. Tá, agora a gente pode pôr a hipótese de que D não é quadrado módulo N, né? Então, querendo calcular essas coisas, vamos calcular o M módulo N, VM módulo N. Então, vamos supor, por um momento, que D não é quadrado módulo N. Então, testar se o número é quadrado módulo outro, é um negócio que a gente aprendeu a fazer, em particular usando reciprocidade quadrática, é uma coisa que a gente pode fazer relativamente rápido. Mas então, deixa eu escrever enunciar logo, uma proposição. Vamos supor que D não é quadrado módulo N. Então,
Não quero anunciar a proposição agora, não. Eu quero falar de um certo corpo que a gente vai ter nesse caso, que é esse corpo aqui, Z módulo N de raiz de D. Né? Você pode escrever mais ou menos como quiser, mas... Como é que eu faço isso? Aqui a gente se refere a uma proposição. Não deixa eu fazer uma proposição que não está nesse texto, mas que vai ajudar a gente menciona o fato. Então, seja P' e suponha que D não é quadrado módulo P, ou seja, que dP igual a menos 1. Né? Isso. Ou seja, que D não é quadrado módulo P. Tá? Então, eu vou escrever isso assim, Z sobre PZ de raiz de D. Também pode escrever Z de raiz de D sobre P, tanto faz. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é o conjunto dos números da forma A mais B raiz de D, escritos formalmente assim, onde A e B estão em Z sobre PZ. Z sobre PZ a gente sabe quem é. É o corpo com P elementos. O conjunto 0, 1, 2, 3, P menos 1, são inteiros módulo P. Quando P é primo, isso é um corpo. O negócio tem operações de soma e de multiplicação bem definidas. Só a soma e multiplicação módulo P. E é um corpo, quer dizer, tem essa propriedade que todo cara não nulo é invertível. Né? O que está dizendo é que se D não é quadrado módulo P, esse conjunto é um corpo. Você pode perguntar, mas qual que é a soma e a multiplicação? A soma e a multiplicação são as coisas mais naturais possíveis. Né? A mais B raiz de D mais C mais D raiz de D, Dzinho, né? Tem um Dzinho, Dzão. Isso vai ser, por definição, A mais C mais B mais D raiz de D. Você soma coordenada a coordenada. De novo, esses caras A e B são inteiros módulo P. Então, você soma módulo P, o A com C e o B com D. Quer dizer, a soma que a gente já tinha, Z sobre PZ. Né? E o produto vai ser AC mais BD vezes Dzão, Bzinho, Dzinho, Dzão, mais AD mais BC raiz de D. Aí, como se faz produto naturalmente, usando o fato de raiz de D vezes raiz de D é D, que é um inteiro, você pode olhar módulo P. Né? Daí você olha o D módulo P. Então, isso aqui vai ser... se você quiser, por definição, o produto, mas é o que dá naturalmente. Né? Tá, então, com essas operações de soma e produto, não é difícil ver que isso aqui é sempre um anel. Você pode até, em geral, o P não precisa ser primo, Z sobre NZ de raiz de D, você define o conjunto desse jeito, isso dá um anel, que em geral não vai ser um corpo, mas se P for primo e raiz de D, e D não for quadrado módulo P, então isso dá um corpo. Por que tem essa hipótese do D não ser quadrado módulo P? Né? Se D fosse quadrado módulo P, quer dizer, se, sei lá, T ao quadrado fosse D em Z sobre PZ, quando você multiplica T mais raiz de D por menos T mais raiz de D, isso vai dar D menos T2 igual a zero. Então, você tem dois caras não nulos, que esses caras não são zero, em particular porque o coeficiente do raiz de D não é zero, né? Mas quando você multiplica, vai ficar... Né? A parte do raiz de D vai ser T menos T, que é zero,
e aqui você vai ter menos T2 mais D, que dá zero, né? Em Z sobre PZ. Então, esse produto dá zero em Z sobre PZ de raiz de D, do mesmo jeito que 2 vezes 3 dá zero em Z módulo 6Z, quer dizer, não é um grande absurdo, mas isso mostra que isso não é um corpo mais, isso aí não é nenhum domínio, quer dizer, isso é um anel que tem divisores não triviais de zero. Você pode multiplicar dois caras não nulos e dar zero em coisas da forma Z sobre PZ de raiz de D. Então, isso é o que acontece se D for um quadrado de Z sobre PZ. O que a gente vai ver é que se P não for um quadrado em Z sobre PZ, né, se D não for quadrado, o cara dá um corpo, de fato. Agora, então vamos. Isso é só para mostrar que essa hipótese de D ser não quadrado módulo P é importante. Fala. Anel é um conjunto que tem as operações de soma e multiplicação, e que a soma e a multiplicação satisfazem as propriedades usuais de comutatividade, associatividade, distributividade da multiplicação em relação à adição. A soma tem um elemento neutro que é o 0, o produto tem um elemento neutro que é o 1. E um corpo é um anel em que todo cara não nulo tem um inverso multiplicativo. Se todo cara não nulo tem um inverso multiplicativo, em particular, o produto de dois caras não nulos não pode dar zero. Porque se xy é zero e x tem um inverso multiplicativo, se multiplica pelo inverso de dois lados, você conclui que o y tem que ser zero. Né? Então, os inteiros não são um corpo, são um anel, mas não tem divisores não triviais de zero. O produto de dois inteiros não nulos é sempre não nulo. Então, é uma coisa intermediária entre anel e corpo que a gente chama de domínio, um domínio de integridade. Mas aqui, conjuntos desse tipo ou são corpos ou não são nem domínios, quer dizer, são só anéis, mas que têm divisores não triviais de zero, como nesse caso. Né? Muito bem. Então, como é que prova que isso é um corpo? Para ver que é um corpo, basta ver que todo elemento não nulo tem um inverso. Então, se A mais B raiz de D é diferente de zero, né? A mais B raiz de D tem um inverso, e de fato dá para dizer explicitamente quem que é o inverso. Ele né, é como se você racionalizasse. 1 sobre A mais B raiz de D vai ser A menos B raiz de D sobre A2 menos B2D. De fato, se você multiplica esses dois caras, isso vezes isso dá A2 menos DB2. Quando você divide pelo denominador, vai dar 1. O que é importante é ver que o denominador não é zero. Esse denominador poderia ser zero, ele dá zero. Nesse caso, se você tentar fazer isso, vai dar errado. O denominador vai ser D menos T, vai ser T2 menos D, que é zero, né? Mas aqui não, esse denominador nunca é zero. A2 menos B2D é diferente de zero em Z sobre PZ. Por quê? Pois B é diferente de zero. Por que B é diferente de zero? Se B fosse zero, Então, vamos dividir em dois casos, né? Se B é igual a zero, como A mais B raiz de D é diferente de zero, A é diferente de zero. E P é primo, né? Então, A2 menos B2D, nesse caso, é igual a A2. Como P é primo, isso aqui, A2 é diferente de zero em Z sobre PZ, que é um corpo, né? Z sobre PZ é um corpo. Ou se você quiser, A diferente de zero quer dizer que P não divide A. Se P não divide A, P também não divide A ao quadrado, porque P é primo. Né? Se B for diferente de zero, B é invertível em Z sobre PZ, quer dizer, existe C em Z sobre PZ, tal que BC é igual a 1 em Z sobre PZ. Então, se você tivesse A2 menos B2D igual a zero, o B2D ia ser igual a A2, ou seja, C2B2D ia ser C2A2. Agora, C2B2D, como BC é 1, isso aqui é 1. Então, isso aqui é D. Isso aqui é AC ao quadrado. Ou CA ao quadrado, tanto faz. Tudo comutativo.
Então você ia ter que D ia ser um quadrado, né? Portanto, D é quadrado módulo P. D é quadrado em Z sobre PZ. Absurdo. Né? Acabou. Tá, nesse caso, então, o D seria um quadrado perfeito. D seria A2 sobre B2, que o B é invertível, né? A2 sobre B2 é igual a 2C2 no seu inverso do B. Fala. Não? Tá. Tem como apagar agora? Tenho, posso apagar. Eu fiz uma conta. Por que tem que ficar divididinho? Porque quando for na gravação, eu vou ter que dar mais um, aí vai perder mais espaço. Ah, tá. Na gravação, entendeu? Uhum. Tá bom. Tá bom. Vamos ver. Muito bem. Tá bom, então esse negócio é um corpo. E agora, a gente tem uma proposição que vai ser útil, que diz assim, se n é primo e D não é quadrado módulo n, então dn igual a menos 1, então alfa elevado a n, de novo, alfa é igual a P mais raiz de D sobre 2, né? Aquele mesmo alfa que tinha lá. Alfa elevado a n vai ser igual ao alfa barra nesse corpo. Um corpo que eu vou chamar de K, o K vai ser Z sobre dz de raiz de D. Não, Z sobre nz de raiz de D. O n é primo, então o Z sobre nz, que nem lá, né? O Z sobre pz de raiz de D. Tá? Que é um corpo, nesse caso, como a gente viu. Né? Então, eu chamei de K esse corpo. O que eu estou dizendo é que quando o dn é igual a menos 1, o alfa n é igual ao alfa barra. Porque quem que é o alfa n? Alfa n é P mais raiz de D sobre 2, né? Elevado a n. Num corpo, esse corpo não é bem o Z sobre NZ, mas ele parece com o Z sobre NZ no sentido que ele tem característica n. Qualquer número que você multiplica por n dá zero. Né? Porque você pega um número A mais B raiz de D, você multiplica por n, dá NA mais NB raiz de D. Só que NA é zero e NB também é zero em Z sobre NZ, né? Você está olhando o módulo n. Sempre que acontece isso, você tem, né, observação, você tem n' e um D qualquer, né? Um D não quadrado, né? Então, você continua tendo essa identidade, x mais y elevado a n igual a x a n mais y a n para quaisquer x e y em z sobre nz de raiz de D. O binômio de Newton ficou muito mais fácil. Por quê? Porque, de novo, você pode as coisas algébricas funcionam num corpo qualquer, né? Você pode desenvolver isso, tem a fórmula dada pelo binômio de Newton. E no binômio de Newton, todos os coeficientes n escolhe k, né? Pois n escolhe k é zero módulo n para que n é primo, para todo k entre 1 e n menos 1. Quer dizer, todos os coeficientes do binômio de Newton intermediário vão ser múltiplos de n vezes alguma coisa, n vezes qualquer coisa nesse corpo dá zero. Então, continua sendo verdade isso. Então, a gente pode usar isso aqui. Isso aqui é P a n mais raiz de D elevado a n sobre 2 a n. Pelo pequeno teorema de Fermat, 2 elevado a n é 2 módulo n. Então, isso aqui é P a n mais D a n menos 1 sobre 2 raiz de D. Eu posso escrever isso aqui assim. Isso é D a n sobre 2, que é D a n menos 1 sobre 2 vezes raiz de D. Primo ímpar, né? Desculpa.
Ele não pode ser 2 aqui. Primo ímpar. Sobre 2. 2AN é 2. Isso aqui bom, PAN é P também, pela mesma coisa. Eu já podia ter feito direto. PAN é P, módulo. Pequeno teorema de Fermat também. Né? 2AN é 2, PAN é P. Isso aqui mas módulo N, que é o que interessa, D elevado a N menos 1 sobre 2 é congruente ao símbolo de Legendre. Então isso aqui é P menos raiz de D sobre 2, que é o alfa bar. Não tem P, é tudo N. Né? P existe. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem. O meu primo chama N. Esse P é o inteiro lá que aparece na sequência. Por isso que é bom mexer com ele. Não tá tudo certo. DP. Aqui não é DP, aqui é DN. Aqui que está errado. Não tem P. Sabia que tinha alguma coisa errada. É isso. Está olhando tudo módulo N aqui. Tá. D a N menos 1 sobre 2, então é a propriedade básica do símbolo de Legendre. Né? AP, quando é congruente a AP menos 1 sobre 2. Só que o P aqui é N, né? O primo é N. Então DN é D a N menos 1 sobre 2, eles são congruentes no módulo N. A gente está fazendo todo o módulo N, então tá certo. É isso aí. Muito bem. Vamos ver a próxima. A gente vai usar isso para provar a próxima proposição. Aqui nesse caso, com a mesma hipótese, você tem a sequência do Riemann com as mesmas hipóteses. Isso devia ser 2 itens na mesma proposição. Não, item A é isso, item B é isso. Com as mesmas hipóteses, o N mais 1 é 0 módulo N. O N mais 1 definido daquele jeito. Né? Por quê? Pelo seguinte, né? Quem que é o N mais 1? A gente tem alfa N mais 1, é Vn mais o N mais 1 raiz de D sobre 2, né? Agora, quem que é alfa N mais 1? É alfa vezes alfa N. Agora, alfa vezes alfa N, módulo N, né? O que é esse Z sobre NZ de raiz de D? É o Z de raiz de D em que você olha os dois coeficientes módulo N. Então eu vou abusar um pouco da notação. Vou dizer, quando você olha o alfa e o alfa N, eu estou abusando um pouco de notação, na verdade o alfa é um elemento de Z de raiz de D, não de Z sobre NZ de raiz de D, mas eu estou olhando ele módulo N. Elemento de Z de raiz de D, você sempre pode olhar módulo N, olhando cada coeficiente módulo N. Né? É o que a gente faz o tempo todo. Então aqui, módulo N, isso aqui, alfa vezes alfa N, a gente viu que módulo N, o alfa N é alfa barra. E alfa vezes alfa barra é Q, né? É uma das identidades que a gente tinha. Alfa vezes alfa barra é igual a Q. Então, é só comparar as coisas. Isso aqui é congruente a Q módulo N, ou seja, o Vn mais 1 é congruente a 2Q módulo N. E o N mais 1 é 0 módulo N, porque não tem raiz de D aqui, né? Tá? É só comparar as coisas. Pronto, então isso aqui é fácil. Isso, como a gente observa na nota, dá um teste de primalidade. Se você tem o N, você sabe que o D não é quadrado módulo N, por alguma razão. Então, se o N mais 1 não for 0 módulo N, é porque o N não é primo. Não tem chance. Se o N for primo e o D não é quadrado módulo N, então o N mais 1 tem que dar 0 para qualquer sequência que você fizer desse tipo. Né? Então, a gente tem uma proposição relacionada que diz que, assim, se N
maior que 2 é primo, né? Primo ímpar. N não divide Q. N não divide D. E D é quadrado módulo N. Então, o N menos 1, então em vez de ser N mais 1, é N menos 1. É 0 módulo N. Né? Por quê? Que é isso? Porque a gente pode fazer a mesma conta de outro jeito, né? Quer dizer, você vai ter que nesse caso, né? Se a gente fizer a mesma conta que antes, o alfa elevado a n vai ser P mais dn raiz de d sobre 2. Mesma conta que antes, eu só usei... Quer dizer, agora o K não é um corpo, tudo bem, mas essa conta a gente pode fazer. Isso é uma conta módulo 1' qualquer. Né? Isso aqui dá isso. N é primo, 2AN é 2 módulo N, PAN é P módulo N. A única coisa que muda é que o DAN menos 1 sobre 2 continua sendo igual ao símbolo de Legendre módulo N. Não é mais menos 1, é igual a mais 1. Né? É igual a mais 1 e, portanto, dá P mais raiz de D sobre 2. Que é o alfa. A tentação é cortar o alfa, né? Mas é um pouco perigoso, porque agora o cara não é mais um corpo, né? Z sobre NZ de raiz de D não é mais um corpo nesse caso, mas o alfa N igual a alfa. Fala. Dn, que eu estou supondo que D é quadrado módulo N. Estou supondo que Dn é 1. Né? D não é 0 módulo N e é quadrado, então Dn é 1 por definição. Então, quem que é o alfa N? Né? O alfa N é Vn mais o N raiz de D sobre 2. É alfa N. A gente viu que é congruente a alfa, módulo N, né? Que é P mais raiz de D sobre 2, módulo N. Na congruência é módulo N. Como N é um primo ímpar, de novo isso quer dizer que Vn é congruente a P, módulo N. O N é congruente a 1, módulo N. Né? E você tem aquelas coisas que relacionam o N e o Vn com o N menos 1, Vn menos 1, né? Quer dizer, você tem como é que era? Deixa eu colar as identidades que a gente tem, né? A gente sabe que o N menos 1... Então, fazendo a coisa assim, olha, o N é P o N menos 1 mais Vn menos 1 sobre 2. Vn é D o N menos 1 mais PVN menos 1. Não, isso aqui já está certo. É P o N menos 1, está certo. Vn é D o N menos 1 mais PVN menos 1, está certo. Sobre 2. Tá. É isso, né? São as identidades que a gente tem, trocando o M por N menos 1. E, então, isso aqui... A gente pode fazer as contas módulo N, né? Então, isso aqui é 1 módulo N. Isso aqui não, isso aqui é P módulo N, é o Vn, né? Isso é P módulo N, isso é 1 módulo N. Então, P o N menos 1 mais Vn menos 1 congruente a 2 módulo N. D o N menos 1 mais PVN menos 1 é congruente a 2P módulo N. Se a gente quer achar o N, né, a gente multiplica isso aqui por P, isso aqui por
Desculpa, eu escrevo isso aí por P, isso aqui por 1 e diminui, né? Você vai ter P2 menos D, o N menos 1, vai ser congruente a... Aqui eu multipliquei por P2, P a 0. Módulo N. Como P2 menos D, né? Quem que é o D? O D é P2 menos 4Q, né? Não é o discriminante, é P2 menos 4Q. Então, isso aqui é 4Q o N menos 1. 4Q o N menos 1 deu 0 módulo N. Só que o N é primo com 2, porque é um primo maior que 2, né? E o N não divide Q. Isso pode ser importante. Portanto, o N é primo com 4Q, portanto, o N menos 1 é 0 módulo N, que é o que eu queria provar. Tá? Então, isso termina a prova dessa proposição. Então, quando você faz uma sequência de Lucas 10, pelo menos no caso em que N não divide D e não divide Q, ou o N menos 1 dá 0 módulo N, ou o N mais 1 dá 0 módulo N, se N for primo. Então, se nem o N menos 1, nem o N mais 1 derem 0 módulo N, é porque N não é primo. Então, isso dá um teste de primalidade meio análogo a esses que vêm do pequeno teorema de Fermat. Essas coisas são como uma espécie de versão do pequeno teorema de Fermat nesse caso, que é um pouco mais complicado, porque tem esses dois casos diferentes, do D ser quadrado ou não módulo N, né? Muito bem. Muito bem. Então, vamos ver a proposição. A próxima, né? Então, se N maior que 2 é primo, N não divide Q e N não divide D, então, para todo K maior ou igual a 1 natural, o M vezes N a K menos 1 é múltiplo de N elevado a K. Né? Onde M é N menos D escolhe N. Bom, a gente já sabe, né? A gente já sabe que, juntando as duas proposições, que o M, que é o N menos D escolhe N, em qualquer caso, é congruente a 0 módulo N. Né? Então, N divide esse negócio. Isso aqui, esse é o caso K igual a 0. Né? Então, K igual a 0 está ok. E aí a gente vai fazer indução em K. Né? A indução em K, a gente tem esse negócio, que o M, né? Você tem essa igualdade, o VM mais o M raiz de D sobre 2 é o alfa M, é o alfa elevado a M, né? Então, o que acontece é quando você eleva as duas coisas a N, né? O que a gente está dizendo que acontece em geral, né? O alfa M né? A gente pode, quer dizer, em geral a gente vai ter V M vezes N a K menos 1 mais o M vezes N a K menos 1 raiz de D sobre 2. Isso é igual ao alfa a M vezes N a K menos 1, né?
que a gente vai fazer é elevar a n dos dois lados. Você vai ter que o V m vezes NH mais o m vezes NH raiz de d sobre 2. Isso é o alfa a m vezes NH, que é o Vm vezes NH menos 1 mais o m vezes NH menos 1 raiz de d sobre 2, que é o alfa m vezes NH menos 1, tudo isso elevado a n, né? Então, o que a gente tem que ver, o que acontece o que acontece quando a gente eleva esse... Qual que é a hipótese de indução? O que eu quero provar? Eu quero provar que esse U, m vezes NH menos 1, é múltiplo de NH. Então, você tem uma coisa da forma... Não, tem um V, que é o tal V, índice alguma coisa, vou chamar só de V. E tem o m vezes NH menos 1, que é um múltiplo de NH. Então, tem R vezes NH vezes raiz de D sobre 2... elevado a n. E eu estou interessado no coeficiente do raiz de d, que vai dar o U m vezes NH, né? Eu quero fazer essa conta, o U m vezes NH vai ser o coeficiente de raiz de d nesse negócio. Eu afirmo que esse coeficiente de raiz de d vai ser múltiplo de NH mais 1. Eu quero provar que ele é múltiplo de NH mais 1, que aí eu tenho uma prova por indução desse negócio. Se a gente fizer a conta disso pelo binômio de Newton, né, você pode dizer que é uma conta um pouco chata, o denominador vai ser 2 elevado a n, que é primo com n, não tem problema, o n é ímpar, né? É um primo ímpar. Então vamos ver qual que é o coeficiente do n elevado a d no numerador. Só que no numerador, não, tem o termo inicial, que é v elevado a n, que não tem raiz de d. Depois você vai ter... Isso aqui vai ser uma coisa tipo x mais y raiz de d sobre 2an, né? Onde o y, quem que é o y? O y é n escolhe 1, v a n menos 1 vezes r, NH, raiz de d eu já escrevi do lado de fora, mais n escolhe 3, v a n menos 3, RNH ao cubo. Raiz de d ao cubo tem um d, né? Que vem de raiz de d ao quadrado. Tem um raiz de d que ficou do lado de fora. Mais 3 pontinhos, né? Quer dizer, o termo geral é uma coisa tipo n escolhe 2j mais 1, v a n menos 2j menos 1, né? Tem o RNH a 2j mais 1. Depois tem o raiz de d a 2j mais 1, né? Que é a raiz de d a 2j, que é daj vezes raiz de d. Né? Então, o termo geral é um negócio desse. E a coisa importante, né? Vai até o último, que tem um n, a RNH elevado a n. O fato é que aqui tem NH ao cubo, NH à quinta. Tudo isso é múltiplo de NH mais 1. Aqui tem um NH sozinho. Mas está multiplicado por n, né? Então, isso aqui é múltiplo, isso aqui é claramente 0 módulo NH mais 1. Então, isso termina a prova por indução, né? Então, no próximo, esse cara, que é o que interessa, esse cara vai ser múltiplo de NH mais 1. Quando você simplificar, vai dividir por uma potência de 2. Esse cara aqui, que está multiplicando a raiz de d, vai ser múltiplo de NH mais 1. Né? Indução. Né? Tá? Muito bem. Então vamos avançar um pouco. Agora a gente tem uma proposição bastante análoga ao que a gente provou para a sequência de Fibonacci, agora para o n, né? Então, proposição.
Então você pega um R' com um Q, né? Se A é o conjunto dos K inteiros positivos, né? Tais que o K é múltiplo de R, então, bom, primeiro, quer dizer, então tem uma hipótese. Se esse cara é não vazio, né, então existe um inteiro positivo A, que vai ser o menor elemento desse conjunto, tal que R divide o K, se somente se A divide R. A divide K, perdão. Aqui é o índice. Esse A será denotado por ordem módulo R de U. O problema são os primos que dividem Q, né? Os primos que não dividem. O primo divide Q, ou se ele divide D, a situação pode ser mais complicada. Porque o que acontece é que no caso da sequência de Fibonacci, a gente viu que a sequência tinha que ser puramente periódica módulo N. Como é que a gente fez para provar que, para a sequência de Fibonacci, qualquer número natural divide algum termo, de fato divide infinitos termos da sequência de Fibonacci? A gente provava, a gente olhava para o par, o K módulo N e o K mais 1 módulo N. Só tem um número finito de possibilidades, tem que repetir. Então, a partir de um certo ponto, a sequência fica periódica. A gente via que para trás ela ficava periódica também, porque cada termo era a soma dos dois anteriores, então você pode voltar à recorrência, você sabe o M mais 1 e o M mais 2, você sabe o M, que vai ser o M mais 2 menos o M mais 1. Aqui, no caso geral, né, a gente tem uma recorrência, você tem que... né, como é que o N mais 2 é P, o N mais 1, menos Q, o N, né? Então, se você sabe o N mais 2 e o N mais 1, você sabe quem é Q, o N. Mas esse Q, se você estiver mexendo, por exemplo, com um primo que divide Q, esse Q, o N vira zero. Então, você não consegue recuperar o N sabendo quem é Q, o N. O Q, o N vai ser zero sempre. Então, tem esse Q, esse negócio de não dividir o Q é importante. Para casos que dividem Q, pode acontecer, por exemplo, para R igual a Q, pode acontecer que o K nunca seja múltiplo de Q. De fato, se o P for primo com Q, né? Por isso que tem essa hipótese desse conjunto não vazio. Ele pode ser vazio, porque você tem P primo com Q, né? Então, vou escrever só no canto aqui um exemplo, né? Você tem, como é que é? O N mais 2 é P o N mais 1 menos Q o N. Isso aqui, módulo Q, congruente a P o N mais 1. Se o P for primo com Q, não é como o 1 é 1, a partir do 1 vai ser 1P, P ao quadrado, P ao cubo. Isso nunca é zero módulo Q, né? Porque se P for primo com Q, nenhuma potência de P vai ser zero módulo Q. Então não vai ter nenhum índice positivo, tal que o N seja zero módulo Q, por exemplo. Então nem sempre esse conjunto é não vazio, mas se ele for não vazio, mas para a maioria dos primos só tem um número finito de primos, por causa ele é não vazio. Porque para qualquer primo que não divida nem Q nem D, vai ter um múltiplo, quer dizer, ou o N menos 1 ou o N mais 1 vão ser múltiplos de N, se N for primo, ímpar, que não divide nem o Q, nem o D. Muito bem, mas então essa hipótese é importante, mas a prova é bem parecida com o que a gente tinha antes, né? A gente precisa de uma identidade que relaciona o M mais N com o M e o N, né? Então, deixa eu... Olha lá, você tem essa identidade aqui, U, N mais M,
ou m mais n, tanto faz, é o n mais 1. Para o Fibonacci a gente tem uma identidade parecida, mas aqui aparece o Q menos Q, o m mais 1, o n. Não é para quaisquer mn naturais. Né, com digamos, com n diferente de 0. N diferente de 0 também não precisa, né? Porque aqui não apareceu o m menos 1 nem nada. Olha só, a gente... Para n igual a 0, o que isso dá? Então a gente pode fazer indução em m. De fato, né, para n igual a 0, isso está dizendo... Bom, para n igual a 0, o n é 0, então esse termo não existe. A gente está dizendo que o m é o m vezes o 1, que está certo, o 1 é 1, né? O 0 é 0, o 1 é 1, e aí tem recorrência, né? Então dá certo para n igual a 0. Para n igual a 1 também dá certo, porque olha só, o m mais 1 o que eu estou dizendo que é isso? Que é o m vezes o 2, menos que o m mais 1 vezes o 1, o 1 é 1, e o 2 é p vezes 1 menos q vezes 0, o 0 é 0, então o 2 é p, então isso aqui é p o m menos que o m mais 1, não é exatamente isso, né? Isso não tá bom, aqui devia ser o m mais 1. Aqui devia ser o m mais 1. N igual a 0, tá certo? É porque como é que é a recorrência? O m mais 1 é p o m vezes... Aqui tem que ser n menos 1, né? Então deixa eu tomar cuidado para não falar besteira. Como é que era a do Fibonacci? Vamos ver se a gente lembra. Era o m mais n, então isso aqui tem que corrigir. Em particular, tem que corrigir no meu livro de teoria dos números. Acho que o índice está errado. Isso aqui não está dando certo, está dando P, o M menos Q, o M mais 1. É o contrário, né? P, o M mais 1 menos Q, o M. Então, o que a gente precisa é provavelmente botar um mais 1 aqui. O M mais 1, o N mais 1. Não, mas aí não vai ficar bom no 0. Deixa eu ver. Então, teve uma pequena crise aqui na prova desse negócio. Como é que é a indução aí? Vamos ver. Eu estou dizendo aqui o M mais 1, é o M2, menos que... não, aqui está certo, eu que transcrevi errado, aqui é o M menos 1. O N. Qualquer N. Digamos que o M maior ou igual a 1, né? Isso. Tem que botar M diferente de 0. Né? M diferente de 0, porque aparece o M menos 1 aqui. Não, aí está certo, aqui é o M menos 1. Então eu quero trocar N por 1, ficou M menos 1, 1, aí está certo, é P o M menos Q o M menos 1. Não, aqui está certo, está tudo certo, inclusive a prova, exceto de que aqui é menos 1 e não mais 1. Esse termo morreu no N igual a 0 e agora está certo no N igual a 1, tá tudo certo. Então tem uma pequena correção que tem que fazer no livro, que não é N diferente de 0, é M diferente de 0. Tá bom. Então, agora, por que vai ser verdade sempre, né? Aí você faz indução em N. A gente faz indução em N. E vê que, bom, como isso é verdade... Então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que para um certo N... né, se para N e para N mais 1, aí você usa
que os dois satisfazem a mesma recorrência, né? Vamos lá, deixa eu fazer de novo esse negócio com alguma calma. Né? Então, se vale para n e para n mais 1, a gente escreve o que quer dizer isso. A gente tem que o m mais n é sempre igual a o m mais 1, o n mais 1. Não, aqui é o n mais 1, não, desculpa. Aqui eu estava tentando corrigir. É o n mais 1 menos q, o m menos 1, o n. Agora tá certo. Né? O m vezes 1, tá tudo bem. Tudo certo. Então, é o n mais 1 menos q, o m menos 1, o n. Isso vale para qualquer m maior ou igual a 1. Depois você tem o m, trocando o n por n mais 1 vai dar certo também, por hipótese. O n mais 2, menos q, o m menos 1, o n mais 1. Isso também vale para todo m maior ou igual a 1. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cara aqui por p, esse cara aqui por q e diminuir. Eu vou ter que p o m mais 1. Por que eu faço isso? Porque eu quero ver quem é o m mais n mais 2. Esse cara é p o m mais n, mais 1 menos q o m mais n. E isso se eu multiplico isso aqui por p, isso aqui por q, isso vai ser p o n mais 2, menos q, o m menos 1, o n mais 1, menos q, o n mais 1, menos q, o m menos 1, o n. Isso vai ser p o m menos q, o m vai dar o m que multiplica p o n mais 2, menos q o n mais 1, menos q o m menos 1, né? Isso aqui está em evidência, que multiplica p o n mais 1 menos q o n. Agora, quem é p o n mais 2 menos q o n mais 1? É o n mais 3 pela recorrência, né? É o m vezes o n mais 3 menos q, o m menos 1. P o n mais 1 menos q o n é o n mais 2. Isso é exatamente o que diz a nossa identidade, trocando n por n mais 2. Então, está certo para n mais 2 e para qualquer m maior ou igual a 1. Isso termina a prova por indução da identidade. Então, a gente provou essa identidade aqui. Muito bem. É análoga do Fibonacci, só que tem mais coeficiente, tem esse Q, né, que aparece na recorrência. Então, escrever a coisa certa. Não, tá certo. Tudo certo, então, a gente provou essa identidade. Essa identidade vai ser útil para a gente. Então, de novo, a primeira coisa relevante é que para os múltiplos de K, né? Quer dizer, então tem esse A, né? Então suponha aqui que o Azão é diferente de vazio, né? Como falei, essa hipótese é importante, e seja Azinho o menor elemento de Azão. Quer dizer, o menor índice positivo, o menor K, tal que o K é múltiplo de R. Tá? A gente está querendo olhar esses caras módulo R. Então, a primeira coisa é ver que, de fato, para os múltiplos de A, esse negócio vai ficar múltiplo de R. Quer dizer, então a primeira afirmação é a volta, né? A volta, quer dizer, suponha que A divide K. Vamos mostrar que se A divide K, então o R divide o K, por indução em K.
Para k igual a 0 e k igual a 1 é fácil, né? K igual a 0, qualquer cara divide 0, né? O R divide 0, que é igual ao 0. E para k igual a 1, R divide o A por hipótese, né? Muito bem, então a gente vai provar por indução. Suponha aqui então, se R divide o Q vezes A, né? Eu vou provar que o R também divide o Q mais 1 vezes A. Quem que é o Q mais 1 vezes A? É o QA mais A. E aí a gente pode usar aquela fórmula lá, com N igual a A e M igual a QA. Isso é o QA, o A mais 1, menos Q, o Qzinho A menos 1, o A. Bom, mas o QA é múltiplo de R, o A é múltiplo de R, então isso é múltiplo de R também. Isso aqui é 0. Modo R. Não é porque o R divide o A, por hipótese, o R divide o QA, por hipótese de indução, então o R divide Q mais 1A. Então, por indução, segue o que eu falei, quer dizer, o R divide o K, o R divide o QA para qualquer Q natural, que é o que a gente queria provar, né? Então, isso prova a volta. Agora vamos provar a ida. Então, suponha aqui que R divide o K, e o K eu escrevo como QA mais S. Né? 0 menor ou igual a S, menor que A. Então, eu divido o K pelo A com o resto, né? E eu escrevo de novo usando a fórmula, né, para quem é o K. O K é o QA mais S. E quem que é o QA mais S? Pela nossa fórmula, isso é o QA vezes o S mais 1 menos Qzão o M mais 1, o N, né? Então, quem que é o M aqui é QA? O QA menos 1 é o S. Então, como isso aqui é múltiplo de R, né? O R divide o K, né? Como o R divide o QA pelo item anterior, né? A gente viu que R divide o QA para todo Q natural, o R tem que dividir, né? O R divide o K por hipótese, né? Então, o R tem que dividir Q, o QA menos 1, o S, né? O R tem que ser primo com Q. Bom, é primo com Q por hipótese, né? MDC de RQ igual. Então, como o R é primo com Q, o R tem que dividir o QA menos 1, o S. O MDC, eu quero concluir que o R divide o S. Se eu provar que o R divide o S, acabou porque o S tem que ser 0, né? O R não pode dividir o S para S menor que A, se o S for inteiro positivo, porque o A é o menor inteiro positivo, então que o R divide o A. Né? Pela minimalidade do A, se o R divide o S tem que ser 0. Né? O A é o menor inteiro positivo, cujo U correspondente é múltiplo de R. Mas eu tenho que ver que o R é primo com esse UQA menos 1. De fato, eu vou ver que a gente vai calcular. Precisa provar outro fato auxiliar, que é uma coisa que a gente precisou provar no Fibonacci também. É sobre o MDC entre o M e o M mais 1. Então, a afirmação é que o MDC entre o M e o M mais 1, MDC entre o M e o M mais 1, divide Q elevado a M, para qualquer M natural. Né?
Então, para m igual a 0, MDC de o 0 e o 1 é o MDC entre 0 e 1, que é 1. Para m igual a 1, o MDC de o 1 e o 2 é MDC entre o 1 e o 2, que naturalmente é 1, não importa quem seja o 2, né, que divide Q. E, então a gente pode provar isso por indução. MDC entre o m mais 1 e o m mais 2, quem que é o m mais 1? O MDC, quem que é o m mais 2, né? É P o m mais 1 menos Q o m. Então isso aqui é o MDC entre o m mais 1 e Q o m, menos Q o m dá no mesmo, né? Porque o m mais 1 você pode jogar fora, esse P o m mais 1. E isso divide, eu posso tirar o Q para fora, certamente é um divisor de Q vezes o MDC entre o m mais 1 e o m. Que por hipótese de indução divide Q vezes Q elevado a m, que é Q elevado a m mais 1. Então isso termina a prova dessa afirmação por indução. Em particular, no caso que interessa a gente, o MDC entre o QA menos 1 e o QA divide Q elevado a QA menos 1. Mas divide uma potência de Q. E logo, o MDC entre R e o QA menos 1. O R é um divisor de UQA, né? Então isso aqui divide a mesma coisa. Mas o R é primo com Q, né? Por hipótese de novo. O R é primo com Q, então esse MDC é 1. Entre R e o QA menos 1 é 1. Muito bem. Agora a gente volta para cá. Como R divide o QA menos 1, o S, e R é primo com esse cara, o R divide o S. E logo, o S tem que ser 0. Pela minimalidade de A. Né? Portanto, A divide K. Portanto, o K tem que ser igual a QA. E A divide K. Que é o que a gente queria provar, né? A gente queria provar que R divide o K se somente se A divide K. Então, A divide K. Muito bem. Tá bom. Esses caras são congruentes, esse módulo aqui. Na verdade, dá para provar que com essa hipótese do MDC entre R e QC1, esse Azinho sempre vai existir, porque se a gente tem essa recorrência, né, o N mais 2, P o N mais 1 menos Q o N, né, a gente escreveu várias vezes, eu estou querendo achar uma delas. Né? Isso. Aqui, por exemplo, né? Troquei o N mais 2 por isso. Então, se você sabe quem é o N mais 2 e o N mais 1 módulo R, né? Você sabe quem que é Q o N módulo R. Só que se o R é primo com Q, o Q é invertível módulo R. Então, você sabe quem é o Q o N módulo R, você sabe quem que é o N módulo R. Então, esse negócio que a sequência fica periódica para frente, você consegue voltar para trás também e ver que ela é puramente periódica. Como o 0 é 0, ela tem que ser 0 periodicamente. Então, de fato, aquela condição do MDC que é RC1 é necessária e suficiente para esse conjunto A ser não vazio. Isso é uma coisa que eu devia dizer no livro também. Tá aí, vou anotar essas coisas. Muito bem. Bom, então basicamente acabou o tempo de hoje. Em vez de tentar correr, a gente
faz agora os testes de primalidade mais finos, correspondentes ao critério de Pocklington e aos testes de primalidade que a gente viu na aula passada, no início da aula que vem, usando essas coisas que a gente fez, né? E a gente vai usar isso para provar o critério de Lucas-Lehmer. São algumas páginas a mais, não dá tempo de fazer. Hoje a gente continua com esse assunto na aula que vem. A gente já fez coisas análogas ao pequeno teorema de Fermat, usando essas sequências, e as considerações aritméticas que a gente tinha feito para a sequência de Fibonacci na aula passada. Então agora a gente vai ver testes de primalidade mais específicos, análogos a esse critério do Pocklington que a gente viu na aula passada, na aula que vem, e vai usar essas coisas para provar o critério de Lucas-Lehmer para primo de Mersenne, usando sequências recorrentes especiais, em que vai aparecer o raiz de 3 vai ter um papel importante. Mas a gente deixa isso para a próxima aula.